Então agora a gente pode retomar o exemplo dos dois capacitores, né? Considerando que haja uma certa resistência nos fios e que dessa forma nós conseguimos então avaliar não só a situação inicial como uma situação de equilíbrio final, mas sim toda a dinâmica do sistema, tá? Quando ele passa de carga apenas no capacitor 1 para cargas distribuídas no capacitor 1 e no capacitor 2. Então, relembrando, nós tínhamos um capacitor C1 de 6 microfarad, foi conectado a uma fonte de 100 volts, foi carregado com uma tensão, então, a diferente potencial de 100 volts, tá? Acumulando uma carga Q0, e ele foi conectado posteriormente a um segundo capacitor de capacitância 4 microfarad, com carga inicial nula, tá? Através de um circuito que possui, né, uma resistência R1 de 500 ohms na parte de cima e uma R2 de 500 ohms na parte de baixo. Tá? Só para a gente ter valores para poder fazer especificamente o comportamento do sistema, mas se for diferente, tá? A ideia segue o mesmo procedimento. Tá? Então, em T igual a 0, a chave é ligada e começa a ter corrente no circuito. Então, a gente pode considerar que tem uma corrente I, tá? No circuito. Tá? Logo, se nós usarmos aqui a equação da continuidade, eu vou ter que a corrente I vai ser igual a menos a derivada da carga no capacitor 1 dt. Tá? Além disso, se eu considerar uma superfície gaussiana aqui que conecte as duas placas do capacitor 1 e do capacitor 2. Eu sei que ao longo do tempo a carga ela vai migrar do 1 para o 2, mas se não tiver fuga de corrente através dos capacitores, a quantidade de carga aqui em qualquer instante, Q1 T1 mais Q2 T2, se conserva, então vai ser igual à carga inicial, que é Q10 mais Q20, que dá que eu estou chamando de Q0. Tá? Isso aqui implica, usando essas duas relações, né, que Q2, ou melhor dizendo, a corrente I é igual a dQ2 dt. Tá? Veja, se ela está saindo daqui, ela está entrando aqui. Então, automaticamente isso faz sentido, esse valor aqui. Tá? O outro ponto é considerar, então, o quê? Um circuito fechado C, né? E ao longo desse circuito, calcularmos a integral do campo elétrico. Tá? Então, ao longo do circuito C, eu vou integrar o campo elétrico. De novo, eu vou considerar que os termos indutivos podem ser desprezados, então isso vai dar igual a zero. Tá? E, portanto, vamos pegar, por exemplo, desse ponto aqui, do ponto 1 até o ponto 2. Então, eu vou ter a integral de 1 até 2 do campo elétrico, que nesse caso vai ser igual a quanto? A corrente está fluindo nesse sentido, então vai ser a corrente I vezes R1 mais a integral do ponto 2 até o ponto 3, 2 até 3, de E escalar dl. Isso vai dar quanto? Vai dar a carga 2, né, sobre C2. Carga 2 sobre C2. Mais a integral de 3 até 4, de 3 até o ponto 4. E isso vai dar I vezes R2. Ok? Mais o último trecho,
de 4 até 1 de E escalar dl. Isso tudo vai ser igual a zero, né? E isso aqui vai ser igual a quanto? Menos Q1 sobre C1. Isso. Tá? Então, somando todos esses termos, eu vou obter a seguinte equação. Que I R1 mais R2, certo? Esses dois termos, mais Q2 sobre C2, menos Q1 sobre C1 é igual a quanto? Igual a zero, né? Então, eu tenho essa equação, onde o Q0 é constante. O que eu posso fazer? Eu posso substituir o Q1 por Q0 menos Q2. Tá? Se eu fizer isso, eu vou obter então que eu tenho R1 mais R2 mais Q2 sobre C menos Q0 sobre aqui é C2, C1 mais Q2 sobre C1, certo? Isso tudo é igual a zero. Então eu tenho que R1 mais R2 é igual, mais 1 sobre C1, que é esse aqui, mais 1 sobre C2, que é esse, que multiplica o termo em comum, que aqui é 2, igual a esse termo do lado direito. Tá? R1 mais R2 é a resistência equivalente do circuito. R1 e R2. Tá? E eu vou chamar aqui de R, só para ficar mais simples. R. 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 é o inverso da capacitância equivalente do circuito. O que eu vou chamar de 1 sobre C. Tá? E Q0 sobre C1, Q0 sobre C1 é a tensão inicial, V0. E esse aqui é V0. Chamei de V0 assim, né? Então, essa equação, de fato, vai ficar da seguinte maneira. IR mais 1 sobre C da carga no capacitor 2 igual a V0. Que, em outra situação, pode ser interpretada como sendo a carga num capacitor com esse valor de capacitância conectado em série com o resistor, com essa resistência, conectado em série com uma fonte de tensão, com esse valor aqui. E se matematicamente ela é equivalente, a resposta também. Então, a função que descreve a carga aqui também tem a mesma relação. Tá? O que a gente pode fazer aqui? Passar a resistência dividindo, então vai dar quanto? Antes disso, quem que é o I? dQ2 dt. Né? E eu vou escolher deixar em função de dQ2 porque é a única variável que vai ficar nessa equação. Então, mais um RC, Q2, igual a V0 sobre R equivalente. Tá? De novo, isso tem dimensão de carga sobre tempo, então isso aqui vai ter dimensão de tempo. Então eu vou falar que o RC vai ser igual ao tal. E para simplificar, o V0 sobre R, eu vou chamar de beta. Uma constante que eu vou chamar de beta. Logo, fazendo essas simplificações matemáticas, eu vou obter o quê?
que eu obtenho? dq2 dt, tal q2, igual a beta. E é essa a equação diferencial que a gente tem. Se eu encontrar a forma de Q em relação ao tempo que satisfaça essa equação, eu descubro como que a corrente vai evoluir ao longo do tempo nesse circuito. Tá? Aqui, de novo, há métodos matemáticos para se resolver isso, mas eu vou supor o seguinte, que se o beta fosse zero, a carga Q2 teria a mesma forma do outro circuito que nós já resolvemos, que seria uma constante vezes uma exponencial de menos alfa t. Então, vou colocar uma constante. E a diferença, por ter aqui um valor constante, não nulo, eu vou somar uma constante aditiva aqui. Tá? Então, a proposta minha para achar a função que é solução dessa equação diferencial é essa função, onde a, b e alfa são constantes. Caso, de fato, eu consiga achar valores coerentes para a, b e alfa, né, eu vou poder dizer que essa função, com os valores obtidos para a, b e alfa, vai ser a solução dessa equação e, portanto, vai me dar a forma com que a corrente evoluiu ao longo do tempo nesse circuito. Tá? Para isso, o que eu tenho que fazer? Tal como no exercício, exemplo anterior, derivar a carga. E a derivada da carga, que é a corrente, né? No caso Q2, vai dar quanto? Menos alfa. A derivada de uma constante dá zero. Fica menos alfa vezes B menos alfa t. E agora eu tenho que usar esse valor e esse daqui na equação de cima. Tá? Então, quanto que vai dar isso? Eu vou apagar essa parte. Vou deixar o desenho do circuito ainda ali, para a gente poder usá-lo posteriormente. Tá? Então, como é que vai ficar nesse caso? Menos alfa, exponencial de menos alfa t. O que mais? Mais 1 sobre tal vezes A. 1 sobre tal. Qual que termo você está fazendo? Vezes A mais B vezes alfa t. Isso seria igual a beta, né? Vou colocar o beta do lado esquerdo e fica menos beta. Isso tem que ser igual a zero. Certo? Agora eu vou agrupar tudo que tem exponencial de alfa t. Todos os termos com exponencial de alfa t. O B segue o alfa t, então, inclusive, eu posso deixá-lo aqui em evidência. Então, fica menos alfa, certo? E mais 1 sobre tal. Agora, todos os termos que não têm alfa t, exponencial de menos alfa t. Quais são? A sobre tal menos beta. E isso tem que ser igual a zero. Igual a zero para qualquer instante após t igual a zero. E para isso ocorrer, para que essa função seja igual a zero, independente do valor do tempo aqui, uma forma que a gente tem é considerar que isso é igual a zero e, simultaneamente, isso aqui também é zero. Tá? Logo, eu chego à mesma conclusão por causa do alfa, 1 sobre tal, no caso anterior, e que A beta vezes tal. Portanto, a gente conseguiu descobrir que a função Q2, para satisfazer a equação diferencial que nós temos, tem que ter o valor do A igual a beta vezes tal, mais um valor de B, exponencial de menos t sobre tal.
O B ainda não foi determinado, mas pela mesma situação anterior, o que deve satisfazer essa equação, a carga, quando o tempo é igual a zero? Deve ser a carga inicial, tá? Então, considerando que I em t igual a zero, o que a gente tem? Quanto que vale a carga aqui? É 2. Vale zero, né? Então, Q2 em t igual a zero vale zero. Portanto, vai ficar isso zero igual a beta tal mais B. Então, beta tal mais B tem que ser igual a zero, ou seja, o B tem que ser igual a quanto? Beta tal. E aí, nós temos então que a carga no capacitor 2 é igual a quanto? Beta tal 1 menos exponencial de t sobre tal. Ok? Agora a gente pode retornar as variáveis físicas, né? Para essa equação, quanto que era o beta? Era a tensão inicial sobre a resistência equivalente. E o tal era a resistência vezes a capacitância equivalente. 1 menos exponencial. O tal é RC, mas eu vou manter ainda como tal. Tá? Então, quanto que é a carga? 2. Em função do tempo. É V0C. C equivalente, tá? C equivalente, 1 menos exponencial. Quanto que é a carga, a capacitância equivalente? Isso, lembrando lá, é C1, C2, C1 mais C2, né? Pois a gente tinha que 1 sobre a capacitância equivalente era igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Se eu fizer o MMC, dá C1, C2 embaixo, C1 mais C2 em cima. Quando eu inverto, eu obtenho isso daqui. Ok? Então, quanto que é a carga Q2 em função do tempo? É V0, capacitância equivalente, que é C1, C2, dividido por C1 mais C2, vezes a exponencial, 1 menos a exponencial de T menos tal. Ok? Tá. Quem é V0 vezes C1? Carga inicial do todo, né? Porque só tinha carga no capacitor 1. Então, isso daqui é quanto? É C2 dividido por C1 mais C2, que é 0, 1 menos a exponencial de T sobre tal. Opa, T sobre tal. Tá? Para a gente checar os valores, né? Se agora eu calcular a carga Q2, tá? A carga Q2 para T tendendo a infinito, quanto que vai ficar? Vai ficar C2 dividido por C1 mais C2, que é 0, certo? 1 menos a exponencial de menos T sobre tal, que vai dar 0, certo? Então, eu tenho que a carga
num tempo suficientemente longo, tá? Vai ser igual a quanto? Quanto que era C2? 4 microfarad, dividido por 6 mais 4, do que 0. Ou seja, 4 sobre 10, que foi o que a gente obteve, que é 0. Tá? Mas agora eu posso entender o que significa, fisicamente, o que é essa expressão matemática aqui. T tendendo a infinito. Tá? Se eu tiver um tempo t que é igual a 10 vezes o tempo característico do circuito, eu já tenho praticamente ele entrou em equilíbrio. Tá? Porque se eu puser aqui, vai ficar exponencial de quanto? De menos 10. Que dá praticamente 1 menos 0. Certo? Mas quanto que é o 10 vezes tal nesse caso? Vai ser 10 vezes a resistência equivalente vezes a capacitância equivalente. E quanto que vale a resistência equivalente aqui? 500 mais 500. Deu 1000. Né? E a capacitância equivalente? A capacitância equivalente a gente precisa calcular, mas eu já tinha colocado aqui, né? Esse valor. Pela soma desse valor vai dar 2,4. 2. Então a capacitância equivalente é 2,4, 10 a menos 6. Fazendo essa conta, o tempo de 10 vezes o tempo característico para esse circuito é de 2,4. Isso, é 2,4, 10 a menos 2, né? 10 a menos 2. Então, 24 milissegundos. 24 milissegundos. Em 24 milissegundos, mesmo que eu tenha um fio com resistência de 500 ohms, tá? Ele já entrou praticamente em equilíbrio. Tá? E vai seguir que tipo de... Como é que vai ser a forma da corrente no circuito? Ou a forma da carga no circuito? Então, para isso eu teria que saber a carga Q1 e a carga Q2, certo? Para a gente ter uma ideia. Quanto que é a carga Q1? Veja, a gente tinha aqui a carga Q1 era Q0 menos Q2, certo? E a Q2 nós já definimos, que é quanto? Q2 está lá. É Q0, é C2, C1 mais C2, Q0, 1 menos exponencial de menos T sobre tal. Tá? Então, se agora eu substituir esse valor naquela função, eu vou ter que Q1 é igual a Q0, pode deixar em evidência, certo? Está aqui também. 1 menos C2, C1 mais C2, 1 menos a exponencial de menos T sobre tal. É isso? Essa era a função da carga 1. Vamos ver se está coerente. Quanto eu espero que a carga seja carga Q1 quando o tempo for muito longo, digamos aqui de 24 milissegundos. Vai ser igual a Q0. Esse termo vai dar 0, né? Então fica 1 menos C2, C1 mais C2. Isso é igual a quanto, então?
Q0. Fazendo aqui o MMC, vai dar C1 mais C2. Esse termo vai ficar C1 mais C2. O C2 corta, fica C1. Né? E aí, quanto que vale o Q de T tendendo a infinito? Fica C1 vale quanto? 6, né? Dividido por 10, 6 décimos da carga inicial. Então eu tenho que a carga 1 para T tendendo a infinito é 6 décimos de Q0, que foi o mesmo resultado que nós já tínhamos encontrado anteriormente. Tá? E para finalizar, então, se eu plotar um gráfico em função do tempo, para as cargas nos capacitores, eu vou obter algo assim. Então, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 milissegundos, certo? Lembrando que 2,4 aqui é o valor do tempo característico do circuito. E aqui eu vou ter as cargas. Então, qual é o valor inicial para Q1? Q0. Certo? Então, começa daqui. E qual é o valor inicial para Q2? 0. Tudo bem? Qual é o valor final para Q2? Onde é que eu pus isso? 4 décimos de Q0. Então, se eu dividir isso em 10, vamos ver se eu consigo aqui. Aumentar um pouco o gráfico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Em 4, 1, 2, 3, 4 seria o limite aqui para o valor da carga no Q2. Sendo que quando ele atinge o tempo característico, ele já está com 63% de carga. Então ele vai estar aqui, mais ou menos. Vou fazer isso e vai aumentando até no limite chegar em o valor máximo aqui, que é 4 décimos, né? Que é 0. Qual é o valor final para a carga no Q1? 6 décimos, né? Então aqui é o valor, o gráfico para Q1. Então ele vai diminuir. Quando chegar aqui ele está 0,37. Então ele vai estar algo assim. E vai tender ao valor de mais ou menos a situação. E aqui é o Q1 de T. Legal? Então eu teria não só agora a situação inicial e final, mas sim toda a dinâmica do sistema. Desde que eu considere que não haja indutância. Tá? Não havendo indutância, os únicos termos presentes são resistência e capacitância. Então aí a corrente e a carga vai ter comportamentos exponenciais